Boa noite, meus amigos da TV Liberal News. Está no ar mais um Em Relevância Podcast, o programa aí preferido da nossa região na noite de quinta-feira. Nós estamos sempre trazendo aqui algumas personalidades, alguns temas que são relevantes para a nossa sociedade e hoje não é diferente. Mas antes de falarmos com o nosso entrevistado aí, eu quero te convidar a estar curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis ali, para que possa ter acesso ao nosso conteúdo aí, que faz toda a diferença no dia da nossa população. Hoje eu estou com um convidado muito especial, ele que poderia estar aí nos palcos do Brasil inteiro cantando, tocando, mas está aqui servindo a nossa sociedade através da segurança pública. Estou com o Dr. Alex, nosso delegado de Polícia Civil. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Jefferson. Obrigado, equipe da TV Liberal News. Um abraço já de antemão para o Celso, para a Neiva. E é um prazer, tá? Agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho. Maravilha. Antes de falar da profissão, antes de falar do profissional, nós queremos ouvir um pouquinho a respeito da história do Alex, que é filho aqui da terra, nascido e criado aqui, né, Alex? Sim. Jefferson, vamos lá. Eu sou nascido em Mundo Novo mesmo. Filho da Noeli, da Noeli que as pessoas conheciam como Noeli costureira, hoje já tá mais para empresária, tá bem. É um outro perfil agora. Mas acho que sou filho da Noeli, filho do Perdiz, né? Meu pai bastante popular na cidade também, foi vereador, comerciante, muitos anos, é um dos pioneiros da cidade. Nasci aqui, minha família toda aqui, meus irmãos. E aí cresci ali na Avenida Brasil, hoje é Alfacar, né? Eu morava ali. Próxima capela ali, mais ou menos. Isso, meu pai tinha um comércio ali, antes de eu nascer, né? E aí um comércio de confecções, depois colchão, e exatamente no prédio da Alfacar, eu morava nos fundos ali. Cresci ali até aproximadamente aqui com uns 13 anos, aí depois a gente se mudou aqui para o bairro Tapajós. E estudei sempre no Novo também, em escolas públicas, estudei no Castelo Branco, na Escola Castelo Branco, e depois em Yolanda Ali, essas duas escolas. Castelo e Yolanda. O que mais, o Alex? Eu trabalhei aqui antes de começar a estudar. Eu trabalhei, acho que inicialmente eu trabalhei com meu pai sempre foi comerciante, né? Sempre com embalagens? Primeiro com colchões, né? Mas eu era muito novo, né? Uhum. Assim, da minha adolescência já, aí que eu já pude ajudar ele ali na loja, era embalagens mesmo. E aí trabalhei também um período pequeno, mas trabalhei na farmácia do Evaldo, e daí fui chamado para trabalhar na escola de informática do Grêmio-Val. Acho que você trabalhou também, né? Na CCI, eu lembro de você daquela época, mais ou menos, da época do Saulinho, se não me engano. Isso, do Saulo. Então eu fiquei lá no Grêmio-Val, eu fiquei nas aulas de informática por acho, bastante tempo, 2, 3 anos, acredito. E aí eu terminei os estudos aqui no Yolanda Ali e fiz vestibular, né? E fui estudar, acabou que na época eu fiz vestibular em Guaíra, que era mais perto, né? Queria fazer direito, e aí acabei fazendo em Dourados também. E tinha o ProUni, né? Eu me encaixava no perfil do ProUni, e acabou com a nota do Enem, e acabou que eu consegui a bolsa para estudar em Dourados, na Unigran. E aí eu me mudei para Dourados, em meados de 2007. 2007. Me mudei para lá, mas nunca deixei de estar em Mundo Novo, né? Vinha quase todos os finais de semana, mas estudava em Dourados. Depois de um período me formei lá, depois de um período, a partir do 3º ano, já comecei a trabalhar lá também, fiz alguns estágios em órgãos públicos, trabalhei em lojas também. E aí, já depois na fase ali terminando os estudos lá em Dourados, paralelo a isso eu mexi com música, né? Aí você tocou no assunto da música. Eu gosto muito de música. Aí dá pra gente falar isso depois, tive algumas formações,
Alex Henrique, depois J. Murilo, por último André e Alex, então assim, algumas formações musicais. E nesse período eu estava em Dourados e eu acabei fazendo um concurso, prestando um concurso, um concurso estadual e fui aprovado, eu já estava ali terminando a faculdade. E eu era fiscal, né, lá na cidade de Dourados. E esse concurso eu assumi, fiquei cerca de 2 anos trabalhando lá. E aí depois veio essa questão da polícia, né? Eu formado e comecei a estudar. Desde a faculdade me interessava por assuntos relacionados à parte criminal, né? Então quando a gente entra na faculdade, você entra ali igual eu, né? Por que eu escolhi direito? Porque era uma oportunidade que as pessoas diziam, eu também não tinha experiência nenhuma, né? As pessoas diziam que era um curso que abria muitas portas, né, para concursos públicos, para advocacia, enfim. E aí, nesse interesse, eu entrei na faculdade, mas eu não tinha a mínima noção de polícia, mínima noção de crime, de direito, nada, né? O desejo de exercer o ofício de advogado já tinha nessa época ou nunca teve? Não tinha. Assim, realmente foi uma questão de escolha por oportunidades e nesse sentido mesmo. Mas, quando eu entrei na faculdade de Direito, especialmente quando eu comecei a conhecer matérias relacionadas à parte criminal, direito penal, processo penal, aí eu me apaixonei por essa área. Então eu tinha uma coisa na minha cabeça, né? Na hora que eu me formar, eu preciso trabalhar nesse meio. Ainda não tinha nada de pensamento policial, mas trabalhar nesse meio, talvez na advocacia criminal, num concurso público. E acabou que depois que eu me formei, né, teve uma pausa que eu mexi com música bastante profissionalmente, assim, no tempo do J. Murilo a gente acabou até viajando bastante a nível de Brasil, moramos um tempo em Maringá, mas depois quando eu retorno para Mundo Novo, eu começo a estudar, né? Quer dizer, eu tinha começado, né? Desde Maringá eu tinha começado a estudar e me inscrevi. Tinha um concurso para Polícia Civil no Distrito Federal, que abriu, longe, para trabalhar em Brasília. E eu, assim, simplesmente pela oportunidade, não que era algo que, né, mas pela oportunidade, por ser uma área que eu me achava que tinha interesse, né, para a parte criminal. E aí me inscrevi. Mas acabei que não fui fazer essa prova lá. Por quê? Porque nesse meio tempo, eu estava até em Maringá ainda, me recortava em Maringá. A minha mãe me ligou e falou, olha, eu ouvi na rádio que abriu o concurso para a Polícia Civil, vai abrir aqui no Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil do Estado. Por que você não faz aqui? Você está querendo fazer concurso para ir lá, já não querendo que eu a mãe quer, com medo, né? A mãe sempre quer ficar por perto, não tem jeito, né? E aí eu acho que ela pensando, vai que esse menino passa e vai embora para Brasília, né? Então daí ela me convenceu e eu preferia, na verdade eu tinha feito inscrição lá para o Distrito Federal por oportunidade, mas Mato Grosso do Sul é a minha casa, tudo. E aí sim, eu me inscrevi e peguei firme nos estudos para essa prova e depois, assim, acho que a prova demorou uns 4 meses, eu acredito, eu estava bem preparado e fui aprovado nesse concurso. Daí, de lá para cá, aí é o que eu converso com os meninos da delegacia, né? E isso não é exclusividade do Alex. Isso, para quem é policial, a grande maioria dos policiais é pelo amor mesmo, sabe? Gosta do trabalho, gosta da função. Policiais em geral. Muito segue a carreira dos pais também. Exatamente. Então, assim, eu nunca tive. Então, as pessoas perguntam, mas desde pequeno você queria ser polícia? Não. Eu não tinha esse pensamento. Interessante. Foi a questão de oportunidade. Mas desde o primeiro momento que eu entrei na carreira, que eu vim trabalhar, eu fui lotado primeiramente em Mundo Novo. Na verdade, eu só trabalhei como policial em Mundo Novo. Lotado em Mundo Novo. Claro, fiz operações para vários locais, mas a minha lotação sempre foi aqui. E aí não, a gente realmente me apaixonei pela profissão, muito. Não me vejo
fazendo outra coisa hoje em dia. E aí eu fiquei por 7 anos como investigador de polícia, né, trabalhando no Mundo Novo. Mas, e eu pensava, como que eu posso fazer, né, formado em Direito, né, para tentar crescer na minha carreira dentro da minha instituição, né? A única forma era fazer um concurso, estudar, concurso de delegado, fazer um novo concurso. E aí realmente eu comecei a pensar nisso, né? Desde ali, a partir de acho que 2, 3 anos que eu estava na polícia, eu já comecei a estudar. E foi assim, Jefferson, eu estudei bastante, fiz cursinho presencial, depois começou a época dos cursinhos virtuais, né, online. EAD, né? EAD, fiz bastante, livros, né, comprei diversos livros e me dediquei bastante. Mas esse tempo para passar, que eu achava que ia passar mais rápido, mas não tem tempo fácil, não. Eu demorei 7 anos. 7 anos. Para conseguir passar para delegado. Reprovei em diversos, né? Fiz concurso no Brasil todo, né? Vários estados. Cheguei a fazer concurso no Nordeste, não fui, mas Mato Grosso, Goiás, Paraná. Então, assim, fiz vários concursos e reprovei em torno de 10. Mato Grosso do Sul fiz 2 vezes. Então, até que chega um ponto, né, que a gente se prepara bastante e assim uma hora, eu até falo assim para quem quer seguir carreira, quem quer em qualquer tipo de concurso, não só carreiras policiais, vai dar certo, né? Só que às vezes demora um pouquinho mais, né? Tem algumas pessoas que conseguem passar mais rápido por diversos fatores, né? Oportunidades, a história de vida às vezes um pouco diferente, o cara tem mais tempo, menos tempo, mas a verdade é que se o cara não desistir, vai dar certo. Isso que eu comentar agora, a questão da resiliência, né? Porque tá lá, você é dedicado, provavelmente cada concurso que fez já fez confiante, mas de repente muita gente quando começa a vir um primeiro não vou mais tentar isso, vou tentar uma outra área, e a pessoa fica variando, tentando várias áreas diferentes. Porém, como a pessoa não tem foco, né? A muitas vezes acaba aceitando e entrando onde não gosta. E acaba acontecendo com isso. Você não, pelo que eu entendi, desde que você fez a sua faculdade, você tem uma vocação para a área criminal. Área criminal. Você não tinha ainda certeza aonde você iria atuar, mas já tinha um desejo, uma vocação. Provavelmente aquela coisa, né? É a matéria que quando vinha, o olho mais brilhava, tinha mais facilidade para estar exercendo. Isso meio que é uma vocação também. Exatamente. E você teve essa questão além de manter esse foco, porque muita gente, talvez quem sabe, muitos que são seus companheiros de trabalho, tentaram 1 ou 2 vezes ali desistir. Não, tá bom o jeito que tá, não vou insistir. Isso é bem comum, Jefferson, porque assim, a queda no concurso, em qualquer circunstância da vida, a gente sente, todo mundo sente. Então assim, no começo eu reprovava e estava tranquilo, porque eu ainda não estava preparado, né? Eu estava num processo de preparação. Então eu reprovava nos primeiros que eu fiz, eu sabia que eu não ia passar, mas fazia pela experiência e beleza. Só que quando você está com um nível de preparo um pouco melhor, já né, teve tempo ali de eu estudar. Quando eu estava no plantão, porque assim, tem equipes que trabalham no expediente todos os dias, né? E tem equipes que trabalham no plantão. A minha delegacia é assim e todas são assim. Então eu trabalhei um período no plantão, trabalhava 24, às vezes folgava 72, e aí nessas folgas eu estudava 8, 10 horas por dia, né? Era bastante tempo de estudo. Então, daí, quando você está mais preparado, aí você começa a ficar chateado, né? Você vai, cara, viaja, é custoso, né? Muitas vezes passagem aérea, precisa viajar, hotel, comida. Eu tenho 3 filhos. Eu esqueci de falar. Com quantos anos? 3 filhos com quantos anos? Não, eu tenho 35 hoje. E eu esqueci de falar da minha esposa, né? Ela deve estar assistindo. Deve estar contente pra caramba. Eu falei do pai, da mãe, eu falei, mas casado. Pois é. Casado com a Angélica, né? Casado com a Angélica, tem 3 filhos.
E então o que acontece? Nesse período que eu estava estudando, eu já tinha filhos, né? A minha última nasceu quando eu passei para delegado, ela já tinha passado para delegado já, então ela não pegou essa fase, né? Aquela aflição. Mas os dois meninos, eu tenho dois meninos, um de 13 e outro de 8. Os meninos, eles acompanharam, principalmente o mais velho, né? Então, assim, viajava, despesa alta, você tira daqui para colocar ali e assim vai. Então você frustra, não tem como. Você às vezes passava numa fase, são várias fases, né? Às vezes 5, 6 fases. Concurso policial de carreira, e carreira jurídica em geral, juiz, promotor, delegados. Então, assim, você passa numa fase e você fala, agora vai, chega na segunda, reprova. Às vezes você passa na primeira e na segunda, chega numa terceira, você reprova. E o último tombo meu, assim, que foi terrível, foi o Mato Grosso do Sul. O último tombo, não, reprovei de novo depois em outros concursos, mas assim, o mais pesado para mim foi esse do Mato Grosso do Sul, que foi em 2018. Esse eu passei em todas as fases, mas na última, que é a fase oral, que é uma sabatina, né, que a gente faz ali com diversos professores, entrevistadores ali, sobre direito. Aí nessa daí eu reprovei em uma matéria. E por isso, eu tinha uma discussão jurídica na época, assim, eu reprovei, eu entendi que eu tinha passado a instituição, o concurso, a banca, entendi que eu tinha reprovado, é uma questão de média, né? Eu tinha média acima de 7, mas numa matéria eu tinha uma nota abaixo de 7. Então eu entrei com recurso, com mandado de segurança na época e consegui uma liminar, né? O que é a liminar? A liminar, o juiz fala o seguinte, desembargador, ele fala, você vai, termina o seu curso, que eu tinha até academia, né? Eu passei por 3 academias, é um ralo danado. Mas o juiz, desembargador fala, então assim, ó, eu vou analisar depois, mas por enquanto segue o concurso. Você vai para academia, se for o caso até tomar posse, às vezes o cara cai depois de tomar posse. O cara já está no cargo e vem o julgamento. Né? Cai a liminar. Cai tudo. Né? O cara julga o mérito e derruba. E comigo aconteceu assim, eu fui pro curso, ralo danado, e assim, na minha cabeça, tava dentro, não caía mais. Eu falei, não, agora eu tô dentro, delegado. E aí, fiz um curso de 3 meses, fiquei em Campo Grande, né? Você não tinha nem como voltar, curso ralo danado mesmo. E aí, exatamente no último dia do curso, no dia em que até o governador, na época, o Reinaldo Zambujo, ele esteve na academia de polícia, ele foi anunciar que ele ia nomear todos aqueles delegados que ali estavam fazendo o curso. E aí ele falou assim, com exceção, eu lembro do Reinaldo, nunca vou esquecer, o Reinaldo falando assim, governador, né? Falando, nós vamos nomear todos aqueles que estiverem aptos, com exceção de um caso ou outro aí que esteja com algum problema judicial. Ah, ele estava por dentro. Porque ele estava por dentro, né? Ele já tinha recebido a informação. E eu ainda não. Pesado. Eu ainda não. Situação. Isso era por volta das 8 da manhã. E ele falou isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque não era só eu na sala que tinha essa situação, né? Tinha mais 2 ou 3 ali. Mas aí, né, ele falou com exceção de algum caso ou outro, jurídico e tal, dito e feito. Quando foi 11 da manhã, daí eu recebi a informação de que tinha caído e tal. E aí foi triste. Hein? Na época meu pai estava bastante doente, veio a falecer depois, né, um ano depois. Mas estava muito doente e assim, meu pai tinha... Eu não vou dizer que ele tinha um sonho... Ele tinha um sonho da gente vencer na vida, crescer, né? Eu e meus irmãos. Então, depois que eu entrei na polícia, eu falava que queria ser delegado, ele comprou esse sonho comigo. Imagino, porque para um pai, a mãe tem uma preocupação maior com essa área, mas para um pai é um tipo de muito orgulho. Sim. Muitas vezes, igual o meu pai, o sonho dele era que eu fosse militar de alguma forma. Mas eu nem pro quartel não consegui servir. Deu excesso de contingente, então nem isso eu consegui, né? Mas você imagina, com um pai é motivo de muito orgulho. Sim. Então, assim, o sonho que era meu, né, de me tornar delegado, ele
ele passa para a família toda, mãe, Sim. pai, família, irmãos. E aí meu pai estava assim, contente porque eu estava lá, muito contente, né? Mas bastante doente. Quando caiu isso aí, eu voltei para Mundo Novo. E aí ele tava assim, ele não conseguia disfarçar, ele tava baqueado. Sentiu. Né? Sentiu, porque ficou chateado, né? E aí ele te falava que não tava bastante doente, então ele falava assim, será que eu não vou conseguir, né, em vida te ver? E, infelizmente realmente não deu tempo porque meu pai faleceu em 2019 e eu consegui passar no outro concurso do estado do Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, esse foi em 2018, né? Eu reprovei, depois no fritar dos ovos acabei reprovado, voltei para investigador, fiz outros diversos concursos, nível de Brasil, cheguei a passar no Espírito Santo, mas ficou faltando uma fase, o concurso foi suspenso lá. E também não queria ir para lá, mas você vê como que é o destino, né? Cheguei a passar no Espírito Santo, depois... Mas é bom que foi pra você se testar, né? Assim, exatamente. Aqui o meu conhecimento da tua experiência, eu fui aprovado no concurso. Exatamente. Se o concurso depois caiu, você não teve culpa. Isso. Aí, quando eu passei, né, eu acabei passando em 2, porque daí você está bastante preparado, então assim, consegui passar no Paraná e no Mato Grosso do Sul. No Paraná, coincidiam as fases, né, foi bem na mesma época, então assim, acabou que eu tive que escolher um dos dois, né? E acabei ficando aqui no estado, porque é meu estado, porque eu amo o Mato Grosso do Sul, sou nascido aqui, gosto da polícia do Mato Grosso do Sul. Então acabei escolhendo seguir com o concurso do Mato Grosso do Sul e deu tudo certo dessa vez. Mas foi dar certo em 2022. Em 22. Então eu tô com... não tenho 3 anos ainda de delegado. Tô para completar 3 anos. E aí não deu tempo. Vai falecer em 2019, mas igual eu falei, eu até fiz discurso de posse, né? Eu contei um pouco dessa história lá, eu fui o orador da turma, contei um pouco dessa história e falei, não, mas meu pai não conseguiu em vida, mas tenho certeza que é para ele também, né? Essa vitória também é para ele, é dele. Tava na luta, fez parte da luta. Sim, então ele com certeza está acompanhando esse trabalho nosso. Que maravilha. Pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Alex e com certeza muita gente tem dúvida de algumas questões que você está perguntando aqui para o doutor. Se você tiver alguma pergunta para estar fazendo a respeito da profissão, a respeito da pessoa do Dr. Alex, manda para a gente aqui nos comentários que a gente vai estar repassando para ele a pergunta. Existem algumas perguntas que parecem perguntas bobas, mas que na verdade é dúvida de muita gente. Perfeito. Igual, por exemplo, dentro da polícia militar existe a hierarquia. Então, quando você entra lá, não sei se é como recruta ou como soldado que já entra já, você tem um sonho de você subir um degrau a mais, uma escala. Na Polícia Civil, quais são os degraus que você tem para subir do primeiro passo até chegar ao São Delegado? Ou não tem muitos degraus? Não tem, né? Essa é uma questão, é um pouquinho diferente. No militarismo, nós temos, a Polícia Civil tem hierarquia também, né? Também existe uma hierarquia, mas não é igual ao militarismo, né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, eles conseguem, então... andar bastante na carreira, né? Ali concursos internos, não é concurso público. Então o cara entra soldado e ele vai, salvo engano, até... Passa por uma capacitação. Isso, ele vai até acho que é até subtenente, acho que é até subtenente, salvo engano, sem outro concurso. Né? Então ele consegue andar na carreira bem. Aí para ser oficial, tenente, daí para cima, outro concurso. Na Polícia Militar é assim. Na Polícia Civil, existem, e do Mato Grosso do Sul e de diversas outras, que a maioria dos estados é bem parecido. Mas no Mato Grosso do Sul, então, nós temos as carreiras de delegado, e que é o chefe da instituição, né? A carreira de delegado. Então eu tenho chefes, claro, mas que são delegados também. Então eu tenho um chefe imediato que é da regional, um delegado regional, depois tem o delegado do interior e depois tem o delegado geral. Como se fossem supervisores. Exatamente. Né? Mas, então, na carreira da Polícia Civil é delegado, investigador de polícia, né, que são os agentes ali, muita gente conhece como agente, né? Sim. É investigador de polícia e o escrivão de polícia. É isso que eu ia perguntar, o escrivão também passa por concurso?
normal, né? É policial, na verdade é a mesma carreira, né? E vai até unificar agora, tem bastante, a lei parece que vai ser alterada nesse sentido. Então vai unificar, vai se tornar toda a mesma carreira. Então o cara faz o concurso para agente de polícia, por exemplo, e aí o delegado vai definir, lógico, o perfil de cada um. O delegado vai definir, olha, você vai atuar como escrivão, você vai atuar como investigador. Por que isso? Porque é a mesma carreira. Ah, tá. Ambos são investigadores, só que um depois é designado diferente. Ambos são policiais, tá? Então, isso porque muita gente pode ser que entenda, como eu entendi antes, que é como se fosse o escrivão, fosse o auxiliar do investigador, do delegado. Sim. O secretário do delegado, por exemplo, como se fosse. Ele não deixa de ser um auxiliar do delegado, né? Mas, por exemplo, para com o investigador não há hierarquia entre eles. Porque é a mesma carreira, são policiais, faz o curso de formação, quer dizer, vai pro mato, vai pro tiro, vai igual. Igual. A única coisa Se precisar ir para campo, vai para campo. Sim, e como acontece, a gente muitas vezes, por exemplo, eu tenho policiais femininas aqui, que muitas vezes prestam serviço interno, né? Mas quando precisa, né, seja escrivã, seja investigadora, vai para a rua, vai para busca e apreensão, enfim, vai pegar bandido, normal. Então, assim, estão preparados tanto o investigador quanto o escrivão, são agentes de polícia, e estão preparados para qualquer função. Assim como o investigador, também, se precisar, ele está preparado para fazer o serviço do escrivão, que é um pouco mais interno, que é um pouco mais escriturário, parte do inquérito mesmo, né? Porque, Rofferson, o que acontece? Muitas vezes as pessoas observam o trabalho da polícia e a gente pega um assaltante hoje, então assim, as pessoas visualizam isso, né? A polícia prendeu o bandido e é isso, então todo dia a gente só... Mas assim, é muito mais do que isso. A Polícia Civil, a gente tem que fazer um inquérito policial completo, uma investigação completa, e isso depende muito do investigador e também do escrivão, do trabalho deles. A gente tem que fazer um trabalho minucioso, burocrático. Então, eu acredito que o delegado ele deve ter muito da questão de ser um gestor para poder pegar, discernir, olha, esse daqui ele não tem um perfil para ser um escrivão, por exemplo. Ele é muito mais do campo, tá no campo em atividade, do que para a parte burocrática. Acredito que deve ter pessoas com perfis muito diferentes nesse sentido. Com certeza. Você pode ver, se eu colocar esse aqui na função de escrivão, não vai se desenvolver tão bem. Eu posso matar um bom investigador. Exato. Deixando aqui e vice-versa, né? Isso acontece muito, né? Porque na polícia todos os perfis são utilizados, tudo. Então o cara às vezes é mais tímido, mas ele tem uma facilidade com alguma outra situação. O cara às vezes não gosta de rua, não é o perfil do cara de ser operacional, mas num relatório ele é o melhor que tem. Então assim, consegue ter uma visão na parte da inteligência para resolver problemas. Então todos os perfis são bem-vindos na polícia, né? Basta a gente conseguir classificar eles e colocar no seu lugar. Então o que eu estava falando da parte burocrática? Porque assim, o Ministério Público, que o promotor de justiça, eu não vou dizer, eu posso colocar assim de repente de 80% para mais do trabalho do Ministério Público, ele vem da delegacia. Sim. Tá? Ele tem outras funções, direitos difusos e coletivos, que eles atuam, que não depende da delegacia, mas é uma parte muito pequena. O que é o serviço do Ministério Público? 80%, se não for mais, é trabalhar com inquérito policial. Então, o que a gente faz? A gente faz toda a investigação, coloca todas as provas ali, tudo que foi angariado, e aí passa para o Ministério Público, e eles deliberam, olha, tem sentido que o delegado concluiu, vamos denunciar. Não tem sentido, vamos arquivar. É mais ou menos assim. Então eles denunciam e aí vai ser julgado pelo juiz. O Ministério Público denuncia e fica com eles. Depois que sai da delegacia, né, esse procedimento, esse inquérito policial, ele passa a ser o processo aí titularizado pelo Ministério Público. Ah, tá. Em questão de operação, qual é a diferença da atuação da Polícia Militar para a Polícia Civil? Quando uma atua, quando a outra atua, porque há essa dúvida muito grande. Porque eles entendem que antigamente entendia que a PM era quem ia para o confronto
E a Polícia Civil é quem cuidava depois de ser apreendido, né? Sim. Hoje, com a gestão que a gente está vendo... E assim, a Polícia Militar, ela é a polícia ostensiva, é a polícia que trabalha popular, trabalha de farda, é a polícia de farda. Então, assim, eles trabalham realmente de forma ostensiva. Para quê? Para que a presença deles seja notada. A presença deles precisa ser notada. Isso tem um sentido. A Polícia Militar, ela é preventiva. Então, por isso que ela faz rondas, né? Por isso que a gente vê, a Polícia Militar é a polícia que é vista, isso é fato, né? Isso é a polícia que é vista o tempo inteiro e ela precisa ser vista exatamente para coibir o crime. Então, por quê? Porque ela é preventiva. Onde a Polícia Civil entra? Como regra, a Polícia Civil entra depois do crime. Então, a Polícia Militar está lá para prevenir. Se, mesmo com a prevenção, aconteceu o crime, como acontece, que isso não tem jeito, o crime ele sempre ocorreu, sempre vai ocorrer. Se o crime acontece, mesmo com a prevenção, entra a Polícia Civil. Então, a partir do momento que acontece o crime, o trabalho é nosso, né? De investigação, daí a gente muitas vezes representamos pelas prisões, por busca e apreensão, tudo isso é o trabalho da Polícia Civil. Agora, vamos lá. E essa é uma divisão. Então, a Polícia Militar atua antes do crime, preventivamente, Polícia Civil depois. Agora, como que é na prática? Na prática, numa cidade pequena, né? Fronteira, vamos lá. Mundo Novo é uma cidade relativamente pequena, assim, comparada a grandes centros, mas com bastante movimentos. Por quê? Área de fronteira, você acabou de falar, divisa, né? Então nós temos aí uma circulação grande de pessoas no município. E aí tende a aumentar, né? A área de fronteira tende a aumentar o número de crimes, isso é normal. Se a gente, Polícia Civil e Polícia Militar, trabalhar estritamente como a regra da Constituição determina, ou seja, a PM só trabalhar antes, a Polícia Civil só trabalhar depois, não dá conta. Né? Então, assim, a gente meio que se mistura. Imagino também a importância da cooperação das polícias da região, perfeito, né? As outras forças policiais como a DOF, exatamente, a própria Polícia Nacional do Paraguai. Sim. Se não tiver isso daí... Se não tiver, não trabalha, né? Porque tem que ter cooperação de todos. Então, na prática, como que é? Olha, a Polícia Militar também muitas vezes ajuda nas investigações, muitas vezes a gente é parceiro, tem que trabalhar junto, não tem... E assim, a gente aqui, eu acho que no estado inteiro, mas tem algumas rusgas talvez em Campo Grande, eu já ouvi dizer que tem entre Civil e PM, mas aqui é parceria, então tem jeito. Isso que eu falar, eu vejo muito isso daqui, porque aqui a gente consegue ver hoje em dia uma união, mas eu sei que antigamente tinha uma rixa entre a PM e aí a Polícia Civil, quem era mais importante, quem Na verdade, assim, cada um a sua, né? Só que a gente... Mas o tal do ego é complicado. Né? O tal do ego, meu Deus do céu. Mas então, a Polícia Militar nos ajuda muitas vezes com informações que a gente precisa para as investigações. Por quê? Porque eles têm informação, estão na rua, né? E ao mesmo tempo, a Polícia Civil, que somos nós, que deveríamos trabalhar somente depois do crime, também atuamos preventivamente. Então, muitas vezes você vai ver a Polícia Civil, não é comum? Não é, porque não é a nossa função principal, mas... Muitas vezes você vai ver a Polícia Civil fazendo rondas também, vai ver a Polícia Civil fazendo uma barreira, que a gente fala no linguajar popular, com farda de Polícia Civil e tal, não é muito a nossa. O nosso é mais trabalhar sem farda, trabalhar com roupa normal, de civil, como nós somos. Tanto que o policial civil praticamente anda disfarçado, né? Realmente ele vai andar identificado. Muita gente vê o policial civil na rua, no mercado, não sabe nem que é policial. E isso acredito que facilita muito o trabalho de vocês. Sim. O policial militar não, ele é marcado. Então ali o cara entende o crime, ele já sabe quem são certinho os policiais militares, só de olhar, porque vê no dia a dia a ronda deles ficam muito expostos, né? E a Polícia Civil tem essa capacidade maior aí de poder estar no meio da sociedade sem ser notado como policial. Porque a nossa função, ela exige, né? Porque exatamente a investigação. Então, assim, se você tiver que trabalhar com farda igual a PM trabalha, que ela tem a função... Vocês são o que os americanos chamam de tira. Os tira. A gente escuta bater, a gente chama de tira. Então, é assim, faz parte, né?
Então, muitas vezes, quando a gente vai participar de uma operação que você precisa mostrar, você precisa ir bem equipado com colete, Sim. você precisa ir bem equipado com outros aparatos, ou precisa mostrar o símbolo da polícia, beleza. Mas normalmente é do jeito que eu tô aqui, uma camiseta, e normal. Maravilha. Doutor, o fato de ser de Mundo Novo, quais as vantagens e as desvantagens que acaba tendo? Então, vamos lá. Eu acho que tem mais vantagens, né? Mais vantagens por conhecer bem a região, né? Conhecer as pessoas também, isso é importante. Mas principalmente pelo traquejo da região de fronteira, né? Então, porque assim, isso é experiência, né? Não é isso. Hoje eu tenho essa experiência, mais de 10 anos já trabalhando, então a gente sabe o que é uma região de fronteira, né? Onde a gente pode atuar, aonde não é a nossa área, né? Onde que é a área da Polícia Federal. Então, por exemplo, essas divisões, essa experiência é importante, né? E eu tinha já essa experiência quando eu, já como investigador da região de fronteira, que é peculiar. Então não adianta você pegar, por exemplo, um delegado, ele vai conseguir, mas vai demorar uns dias para ele se acostumar. Um delegado, por exemplo, que está trabalhando numa região que não é fronteiriça, uma região, sei lá, perto de Campo Grande, né? Que não mais tem, no meio do estado ali. E aí você colocar ele numa região de fronteira, vai ter uma diferença, vai demorar um pouco para ele pegar o ritmo que a gente já tem. Aí vamos lá, isso até quando eu fui lotar como delegado, eu tive algumas, o Estado, a Secretaria de Segurança Pública, a instituição, Polícia Civil, sugeria que a sugestão era que não viesse, né? Mas eles não determinam, porque é nota, né? É nota da academia. Então, por exemplo, quem vai bem na academia, quem é o primeiro colocado? Você escolhe primeiro. Ele te dá o direito de escolher. Direito de escolha. Então, assim, eles não poderiam determinar, você vai ou não vai. Mas eles sugeriam, olha, delegado é uma função bastante importante, na cidade vai só você, é só o único delegado, né? E aí, assim, talvez não seja importante, você conhece muita gente, podem confundir as coisas. Eles sugeriam isso. Eu acho que deve ter dois tipos de medos. O medo primeiro da segurança e a questão de se corromper. Exatamente. Acho que são dois. Com certeza. E, claro, deve tudo isso. Deve acontecer muito isso aí em vários lugares, mas... E aí, eles sugeriam que não viesse, né? Iniciar a carreira aqui e tal. Mas aí, no final, na hora de escolher a lotação, eu tinha uma outra cidade em mente, tinha visitado já a cidade, tinha quase alugado uma casa lá em ir para Carapó, que não deixa de ser fronteira também, um pouco, mas menos, né, que aqui. Eu ia para Carapó, chegou na última hora, na hora de falar o nome lá, eles perguntam, né, então, Alex, você levanta a mão, pega o microfone e fala, tem um quadro com as vagas, né, aí você escolhe qual cidade está vaga, você vai escolher. Aí eu bati o olho lá em Mundo Novo e não conseguiu. O coração falou mais alto, aí Mundo Novo. Aí você não tinha falado que ia pra cá. Não, tudo ajeitado. Alguém estava preparando a mala para vir para Mundo Novo já, talvez. Não tinha, exatamente. Tinha uma colega que acabou sendo lotada em Eldorado na época, que a intenção dela era vir para Mundo Novo. Mas, e aí acabei vindo para cá e assim, tem os prós e contras? Tem. O que talvez... eu não estou tendo esse problema, sabe? Com relação às pessoas confundirem. Não estou tendo, porque assim, as pessoas respeitam muito, sabe? Eu acho que eu tinha um pouco de medo, às vezes a pessoa fala assim, esse menino eu conheço desde que nasceu, né? Tentam te argumentar pelo sentimentalismo para você deixar passar? Rapaz, então, eu digo não pela intimidação, mas pelo sentimentalismo. Conheci teu pai, cara, isso. É muito pouco, ó. As pessoas, sabe, é incrível, mas as pessoas diferenciam muito também, sabe? Eu tinha esse medo, era uma preocupação, mas não, e me respeitam demais, assim, legal. É bem bacana. Então, talvez o que desgasta um pouquinho é que às vezes isso para a vida pessoal, eu não estou dizendo para delegado, para fins de atuação profissional, eu acho que está muito bem servido, ou seja,
essa minha experiência de ser de Mundo Novo deu certo, né? Para minha vida pessoal, talvez tenha alguns empecilhos, que se eu tivesse lotado em outra cidade, talvez eu tinha um pouco mais de liberdade e tal, né? Como, por exemplo, gosto de cantar. Então, assim, cantava em barzinho e tal, não dá. Tem coisa que não dá, não dá muito certo. Não vou dizer que eu nunca não dá para abusar, na verdade. Não vou dizer que eu nunca vou no barzinho cantar, não é isso. Mas é que muitas vezes aí você tá com a cara ali, né? A pessoa que tá ali tomando uma, já tá bêbado, aí confunde as coisas, vai... E ali é o cantor ou é o delegado? Então, assim, tem um pouco de restrição, porque daí você algumas coisas que você queria fazer, se você fosse de uma outra cidade, né? Sair mais, às vezes a gente dá uma segurada. Mas eu vou falar pra você, é muito pouco isso, porque eu costumo viver meio normal. É que na verdade também você sempre foi um pouco mais reservado, né? Nunca foi muito de bagunça, essas coisas. Por mais que vivia da música, mas nunca foi de bagunça, nada. Então sempre teve um respeito muito grande por causa disso também. Exatamente. Acaba facilitando. Quando você assumiu, vocês eram em 2. Sim. Você não sente um pouco essa questão ali de ser só um delegado em região de fronteira que... Sente. Você comentou, acho que hoje você está em plantão em quatro cidades. Hoje eu entrei no plantão, agora a partir dos 18 eu estou respondendo por Mundo Novo, Eldorado, Japorã e Iguatemi. Estou por 4 cidades então, mas isso é necessário porque se a gente não faz dessa forma, na semana que vem, na sexta-feira que vem, por exemplo, sábado que vem, eu vou estar de novo. Então eu nunca tenho sábado e domingo, se eu não fizer dessa forma no regime de plantão. Então por isso que a gente faz uma escala entre os delegados da região, porque daí semana que vem, por exemplo, o delegado de Eldorado vai estar respondendo no final de semana. Era do antigo parceiro. Isso. No final de semana vai estar respondendo para o Mundo Novo, aí eu posso folgar. Então é mais ou menos assim que funciona, né? E então você perguntou, sente falta? Sente. É claro que o Mundo Novo tem um número de ocorrências suficiente para 2 delegados, tranquilamente, se não for para mais, tá? Precisava de mais agentes, de mais escrivães, de tudo, porque o número de ocorrências nosso é muito alto. Agora você vai dizer, tá muito violenta a cidade? Não tá. Graças a Deus está bastante controlado, porque o trabalho dos meninos, dos policiais escrivães, investigadores, dos policiais militares, PRF, PF, tudo, todas as polícias, né? É um trabalho bom. Então, assim, a violência tá bem baixa, tá controlado. Então, né? Bom. Tá muito controlado, graças a Deus. Mas número de ocorrências tem. Isso é alto, né? Bastante coisinha. O contingente hoje é suficiente, pro momento. Suficiente não é, né? Mas a gente faz... Se vira com o que tem. Se vira com o que tem. Não é o suficiente, precisaria de mais. Ainda bem que sempre existe um que vale por 2, né? Eu tenho ali na nossa equipe ali, esses meninos ali, eu falo pra você, eu sempre elogio, porque não é rasgando seda porque é minha equipe não, mas trabalha muito bem e vale, eu tenho mais aqui, acho que uma grande parte que faz serviço de 2 ali, então se não fosse assim não dava conta não. Maravilha. Ô Júnior, como é que eu acabei tirando aqui, o meu momento é os comentários aí, tem alguns comentários que a gente pode estar acompanhando? Eu acabei saindo aqui do vídeo. Eu tenho parte de alguns comentários, eu tenho de baixo para cima, né? Eu vi que o Celso comentou alguma coisa aí, a Fran Lisboa. Até o que o Alisson Miotti colocou, o Dr. Alex, minha inspiração. O Alisson está estudando, converso com o Alisson bastante. O Alisson é um menino muito bom e tem um sonho de ser policial. E vai dar certo, é o que eu estava falando. Eu falo pro Alisson, não tem negócio de não passar. Pode demorar, né? Mas se não parar de estudar, dá certo. Então, boa sorte para ele. Pessoal, eu vi que alguns comentários, a Sumaia tinha comentado aqui também, para mim acabou sumindo aqui o comentário, mas o Celso colocou sempre entrevistados especiais, parabéns. A Fran Lisboa, a tua agente de saúde, ela meio que é tua fã. Manda um abraço para ela, senão daqui a pouco ela vai pra minha orelha. Um abraço. Olha, ela vai me visitar lá em casa e ela é agente de saúde mesmo do bairro lá. Da região. E puxa saco do filho também. Fala tem que ser, né? Tem que ser. Se a mãe não puxar o saco, pelo amor de Deus, né? Mas gente boa, hein? E acompanhou a gente até num período que eu tava mais
passamos um perrengue ali na questão de saúde com a minha nenenzinha. E aí ela bem nos dias que a nenenzinha ficou ruim, ela passou lá e deu um apoio para nós. Então, assim, só tenho a agradecer. Elisete Zorzan comentando, parabenizando, né, pela entrevista. Obrigado. Colocou que o Dr. Alex é um profissional que merece muito respeito pela atuação e dedicação. O Samuel Pinheiro dando boa noite, doutor. O Celso com uma pergunta: qual que é o papel do Conselho de Segurança? Onde é que ele entra na atuação ali junto? Interessante. Então, o Conselho de Segurança, até nós estamos num período de reformulação do Conselho de Segurança de Mundo Novo, né? Na verdade foi bastante reformulado, Júnior. E assim, o papel principal do Conselho é unir órgãos de segurança, que não é só a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? Polícia Civil, daí tem Ambiental, que também participa. Então, assim, o que é? É fazer esse viés, essa aproximação entre sociedade, entre população e polícia. Então, o Conselho atua nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes a Polícia Civil, Militar, ela não consegue obter a informação, por exemplo, de que em determinado bairro está sendo necessário uma ação especializada em determinado bairro. Então, muitas vezes o Conselho de Segurança atua nisso. Ele é um elo. Ele é um elo, perfeito, a palavra é essa. Ele é um elo, então, entre o órgão público, né, o órgão de segurança pública e a sociedade. Então, a gente tem algumas reuniões, né, e a gente discute essas pautas de segurança. Então, por exemplo, segurança pública engloba muita coisa, então não é só polícia. Às vezes a gente trabalha com políticas públicas dentro do Conselho de Segurança. Então já teve reuniões que a gente participou que foi discutido o seguinte: a iluminação de determinada rua tá queimada, as lâmpadas, né? Precisa trocar. Isso é discutido também. Por quê? Que contribui com a segurança. Contribui com a segurança. Então são assuntos, e aí ali mesmo tem representantes de vários seios da sociedade civil, então tem policiais, e eu tô lá, eu sou membro nato, né, como delegado, e aí vários policiais, empresários, enfim, pessoas da sociedade. E tem pessoas também do município, representantes da prefeitura, tem também. Então, por exemplo, ali já se resolve. Então, discutiu. O Conselho de Segurança recebeu a informação de que está faltando iluminação, que contribui com a segurança, vamos mandar resolver? Às vezes resolve no outro dia. Porque o próprio município às vezes não tinha conhecimento, toma conhecimento também. Então, realmente é esse elo. Muita gente ouviu falar do Conselho de Segurança, mas não sabe qual que é a função, função, né, sim, em si. Porque, sim. igual até o Celso comentou aqui, que acho que foi ontem ou anteontem, teve a reunião da Vizinhança Solidária na área rural. Sim. Né? Acho que teve lá na Casa de Tiro do seu Zé lá, por exemplo. Sim. Lá. Aí o Celso perguntou se é importante, e outra coisa que ele perguntou se uma guarda municipal no município, como no Mundo Novo, seria viável, ou não há necessidade. Não, é assim, a guarda municipal são agentes públicos ali que estão cuidando da segurança também, embora, né, eles não estejam no quadro, não sejam reconhecidos como policiais, Com força policial, perfeito, mas atuam ali paralelamente à segurança pública. Então, assim, Roffers, quanto mais polícia, melhor. Com certeza. Então, assim, de todas as polícias. Então, guarda municipal, em muitas cidades, ela tem um papel extraordinário. Então, por exemplo, caberia em Mundo Novo? Claro, caberia. É claro que não é algo que de uma hora para outra, né? Mundo Novo, por exemplo, tem uma dificuldade, porque pelo número de habitantes, a legislação não permite que o eventual guarda municipal tenha porte, né? Uhum. Então, por exemplo, teria que trabalhar sem arma de fogo, não sei bem como funcionaria isso, mas eu sei que tem um número de habitantes, a partir de Dourados, por ali, acho que a partir de 200 mil habitantes, já pode-se trabalhar armados. Então, assim, são policiais. Então, o Mundo Novo seria importante? Claro que seria importante. Não é algo que é de uma hora para outra, mas é uma coisa para a gente pensar para o futuro, com certeza. E ia contribuir muito. Manuel Brito, policial ambiental aposentado, grande Brito, abraço meu amigo, Deus abençoe, Brito, obrigado pela audiência. Falando do Dr. Alex, te parabenizando pelo excelente trabalho, população mundonovense. Almir Nicolau, parabéns, Dr. Alex, tenho uma gratidão pelo seu finado pai. A gente está vendo aqui a Vanessa Maia também te parabenizando. A Vanessa agora é irmã de juiz, agora é
Outro nível, né? Viu que o Marcos só que comentou alguma coisa, mas acabou subindo pra mim também. Foi o primeiro a comentar aqui também, mas também te parabenizando. Um abraço, Marcos. É um baita parceirão que a gente tem aqui também. Teve aqui no programa juntamente com a gente. E isso daí é gratificante ter a gente, imagino para você também, ter esse reconhecimento da sociedade com o seu trabalho. Perfeito. Isso aí é muito bom. Eu agradeço. A gente faz um serviço. Eu falo que quando, pelo fato de eu ser de Mundo Novo, todo mundo trabalha, os delegados, eu vou dizer os delegados, né? A Vanessa é irmã do Glauber? É irmã do Glauber. Ah, irmã do Glauber. O Glauber é o mais novo juiz do estado do pastor. Mato Grosso do Sul. Orgulho pra nós, né? Não, Mas, o Glauber é gente fina demais. E agora eu conversei com ele ontem, tá fazendo a escola da magistratura, né? Que é o curso lá em Campo Grande. E acho que daqui uns meses vai ser lotado em alguma cidade aí, a cidade vai ganhar muito com ele. Mas voltando, nós tá falando do quê? Até agora a gente estava comentando comentando do Conselho de Segurança, da não, Guarda Municipal, e agora... Eu lembrei. Quando a gente fala pessoal agradecendo, tá isso. Eu lembrei. Porque assim, quando o delegado... O que tem de vantagem... TDAH bateu forte agora, tá, pessoal? Quando o delegado... Eu sou daqui, né? Então, além de eu ser delegado, eu ter a função de combater o crime, de diminuir roubos, furtos e etc., a gente tem um amor pela cidade, né? Sim, com certeza. Você é nascido aqui também? Nascido, fui embora e tive que voltar. Não tem jeito. Eu fui também, andei muito. Mesma coisa. Mas não tem jeito. Mas assim, então a gente, quando você vê uma situação que um roubo, cara, um assalto, uma coisa que mexe com a gente, com qualquer ser humano, não é com policial, com qualquer ser humano, você fica, né, fica mal com isso. Além de eu ficar mal como ser humano, como mundo novense, porque a gente quer resolver o problema da cidade, eu ainda tenho a função de fazer isso. Então junta os dois fatores e a gente trabalha com bastante vontade. Hein? Bastante vontade. A Anisete Zorzan perguntou, doutor Alex, você acredita que existe a necessidade de uma delegacia específica que atenda à violência doméstica? Já tem se falado bastante nisso. Mundo Novo já tem, pelo número de ocorrências, tá? Acontece muito caso ainda. Acontece, eu acho que é a grande maioria dos crimes hoje. Talvez hoje esteja lutando ali a violência doméstica no pau a pau com estelionato, porque golpe agora, né, é todo dia. Então, as pessoas muitas vezes não registram também porque é difícil de chegar, a autoria é difícil, a gente tem que dizer isso. Então, estelionato é complicado. Está aumentando demais o estelionato e está quase que equiparando a violência doméstica. Mas a violência doméstica sempre foi o carro-chefe, não é de Mundo Novo, é de todas as cidades, todas as delegacias. Imagina. É o que mais tem situações. Então, pelo número de ocorrências, já caberia uma delegacia especializada, uma DEAN que fala, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. É uma briga que a gente briga assim no bom sentido. Eu já faço essas solicitações para a instituição, né, há algum tempo. E agora eu acho que é muito também com os vereadores, legislativo, executivo, através da prefeita, que a gente vai ter que estar lutando por isso aí, né? Agora a gente tem um policial investigador da nossa, o Elcio, que é vereador também, a gente já está conversando com ele. Por quê? Porque cabe. Então, inclusive, eu sou do Podemos. Sim. Hoje, o mentor do partido é o Caravina, que é um delegado aposentado. Perfeito. E olha com um carinho muito grande para essa causa, né? Perfeito. Eu acho que agora é um momento de união de todas as forças. Então, assim, eu como gestor da unidade, eu faço um requerimento, mas é um simples ofício, eu não tenho como brigar no bom sentido, né? Solicitando que venha, não posso, mas é uma parte mais política. Mas voltando, é necessário? Eu acredito que já a gente poderia ter um atendimento melhor para as mulheres, porque a gente procura dar o melhor atendimento possível hoje com a delegacia. Mas, muitas vezes, a gente não tem uma policial feminina para atender. Por quê? Porque a policial feminina a gente tem poucos ali, né? A maioria são homens. Então, naquele dia, às vezes não tem uma policial feminina ali, ela está de folga ou ela está numa diligência e só tem um homem para atender. E aí não tem jeito, tem que ser atendido por homem. Então, nesse sentido que eu acho que somaria. E porque são crimes que são bastante especializados. Então, se o delegado, a equipe estiver mexendo só com isso, consegue dar uma atenção, sim, com certeza, uma atenção melhor. Com certeza.
Gerson Rezende está acompanhando a gente também, o Pisquila, baita parceirão de Mundo Pisquila, Novo, gente boa demais, foi uma perda muito grande a gente não ter o Pisquila vereador. nessa legislatura, foi um baita de um vereador também, né? A gente acabou... Recordista aí de emendas, né? Ah, não, o cara era bom mesmo, não tem como falar que não. Doutor, a gente vê nessa questão ali dos casos que acontecem, teve algum caso que você pegou e falou assim, esse caso te chocou, teve dificuldade de como é que pode um nível de crueldade ou algo assim, tipo, que te mexeu contigo, até emocional? Isso tem várias, e essa pergunta já me fizeram, e eu não consigo, assim, ter um caso específico que eu posso, né, porque, assim, são tantos casos que muitos deles chocam a gente, né? Então, tipo, a população do Novense, acho que hoje o que causa mais impacto ainda é o antigo, que foi um caso de canibalismo, né? Que é no tipo o Patrese. Hoje aquilo ali marcou, infelizmente, negativamente a cidade. Mas no teu período de atuação? Então, no meu período de atuação, eu tive alguns, tá? De antemão eu digo, o que envolve criança, a gente já teve alguns. Quem é pai, quando envolve criança, de longe, são as piores situações, né? Mas, assim, a gente já teve alguns casos, por exemplo, de abuso sexual. Eu tive um caso, não como delegado, mas era investigador de um bebê, né, que foi abusado e depois foi morto, né? Isso aconteceu aqui em Mundo Novo. Então, eu trabalhei na investigação nesse caso, no tempo da delegada doutora Lana ainda. E é um caso que chocou bastante, né? Tem algumas coisas que a gente viu ali que cara, a criança tinha, eu acho que 2 anos. Meu Deus. Então, coisa feia. Mas eu tive um caso de um latrocínio, que acho que talvez o pessoal se recorde, porque é um pouco mais recente, para roubar eu não me recordo o que era, mas era para roubar algo insignificante. Não me recordo o que era. Assim. Bens, assim, dinheiro... Vamos falar em coisa de R$50. Eu não lembro o que era que tinha que os ladrões queriam, mas era muito pouco. Uma senhora humilde, né, que residia sozinha, a senhora mesmo, acho que em torno de 70 anos, eu acho, mais. E ela morava sozinha, os bandidos entraram, né, na residência dela. Eu acho que essa senhora, a gente não sabe isso certeza absoluta, mas muito provavelmente ela tenha esboçado alguma reação, né, ali, não de reagir ao assalto, mas uma reação que esse indivíduo que praticou isso aí não gostou, e acabou que... Falando alguma coisa que não devia? Acabou que talvez conheceu ele, porque ele era um indivíduo que frequentava a região, acho que foi muito isso também, então mataram ela, né, ele matou ela para roubou umas coisinhas lá, insignificantes, matou a facadas e depois ele ainda botou fogo na casa. Então, quando a gente chegou nesse local, era um filme de terror. Isso é coisa de 4, 5 anos atrás. Nem isso. Então era um filme de terror, assim. Era uma casa queimada, com uma senhora ali seminua, porque ainda teve até suspeitas de um estupro, de um abuso com ela também, porque ela estava ali sem roupas, que ela sofreu bastante, então levou facadas, agonizou e morreu queimada. Então, assim... Mas aí é estranho, porque se fosse só uma questão... Agora vou ver um monte de palpites, né? Porque ali houve um sangue frio muito grande, né? Um caso alguém que quer só eliminar uma pessoa que viu um outro, né? Então são casos que são bem mais complexos. Esse indivíduo, ele está preso, ele foi condenado a... Muito jovem, tá? Tinha... Na época que nós prendemos, só conseguimos manter a prisão dele, apesar da barbaridade do crime, nós conseguimos manter a prisão dele porque ele tinha recém completado 18 anos. Que caso ele tivesse 17... ia para o internamento e tal, mas ia ficar lá 6 meses, no máximo 1 ano, e ia sair, né? A verdade é essa. Esse menino, ele já tinha um passado ruim, a gente tinha prendido ele. Eu prendi ele umas 10 vezes na adolescência, ali antes de completar 18 anos. Furtos, roubos, foi aumentando. Então é a tal o cara vai aumentando no crime, né? Começou a fazer fazendo um pequeno furto, depois já começou a assaltar com faca, depois já não era mais faca, era arma, e aí vai.
E aí vai. E aí o que acontece? A gente prende, é menor, e aí não é culpa de juiz, culpa de poder judiciário, eu deixo bem claro isso é a legislação. Então quando a gente tem que... E as brechas que as brechas da lei. Então, por exemplo, o adolescente, para ele ser mantido, apreendido, internado, né, numa UNEI da vida, antiga FEBEM, agora UNEI, então tem que ter muito argumento, tem que ter uma reiteração muito grande, furtinho, essas coisas é difícil manter. Não é culpa do juiz, o juiz trabalha com a lei. Então isso aí o que é? A nossa legislação, que é fraca, que é branda. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que cobrar quando a gente vai votar em deputado, votar em senador, a gente tem que observar isso aí. Porque a nossa legislação é fraca e eles têm que atuar, né, nessa parte. Mas vamos lá, então esse menino foi preso, nós prendemos ele no dia seguinte, nós conseguimos prender, ele confessou o crime e ele foi condenado a, salvo engano, 20 anos. Então ele já estava preso desde então há uns 4, 5, tem bastante tempo para ficar lá e tem que ficar porque ele dá bastante trabalho. Então ele tem uma crueldade nele, você falou da crueldade diferenciada. É um cara que desde o começo, quando a gente começou a prender ele, lá nos primeiros furtinhos, se demonstrava um perfil preocupante. Isso é complicado, porque provavelmente o Júnior viveu no mesma... é contemporâneo nosso também. Tinha alguns cidadãos aqui da cidade que cada vez que saía da cadeia saía pior. Cada vez que saía pior. E é uns casos muito complicados. E ficava coisa de máximo 1, 2 anos. Quando saía pior ainda. E aí a gente tinha que ter um receio. Eu cheguei uma época na cidade aqui, tava feio o negócio. O cidadão, quando sabia que o cidadão tinha saído da cadeia, que a gente ficava trancado. Aí era liberdade para um e a prisão para a sociedade. Eu até sei do caso, mas assim, acontece. Então hoje tivemos um caso de repercussão mais recente que também causou a gente fica um pouco mais emocionado, que a polícia comovido, porque a polícia a gente está acostumado, então a gente não se comove muito com sangue, com tiro e tal. Isso aí, infelizmente, a gente vê muito. Então, a gente, cenas de pessoas que morreram assassinadas, infelizmente, a tiro e tal, a gente viu tantas que é mais um caso para a gente resolver. Mas mais recente teve a morte do Milão, né? Nossa, ali a cidade inteira morreu. A do Milão, eu tinha um carinho por ele, já é uma coisa, né? Que eu era um menino conhecido, popular, e assim, eu fiz o local, acompanhei desde o primeiro momento. Então eu fui o primeiro, junto com a minha equipe de investigadores, eu fui o primeiro a chegar lá. Não, alguém ligou para nós, né? Mas a primeira força policial a chegar, e assim, acompanhei desde o início ali, quando eu vi o corpo lá, e a gente foi reconhecer, até então não sabia nem quem era, de tão estragado que estava, tadinho. Então a gente foi verificar, reconhecemos que era ele, e ali foi uma crueldade tamanha também, né? Porque ele foi levado para aquele local onde ele foi morto, que é próximo à linha internacional. Mandioquinha ali, né? A Mandioquinha. Ele foi levado à traição, né? Ele foi levado na traição. Então, porque ele era um menino que tinha... Eu até conversei com a mãe dele, depois, no inquérito policial, fiz um interrogatório dela, o depoimento dela, e a gente discutiu. Ele tinha um pequeno déficit, né? Então ele não era totalmente apto do ponto de vista psíquico, né? Tinha algum distúrbio que não atrapalhava a vida, mas a vida dele vivia normal, mas que a gente sabia que ele era um pouco inocente para algumas coisas. Sabia que a população tinha o costume de cuidar muito dele, sabia que tinha algo, a população tinha esse carinho com ele, né? Então ele bastante inocente, tanto que ele foi convencido por essa pessoa a entrar no carro. Essa pessoa falou que ia dar uma carona para ele, levar ele para casa. Ele foi contente, achando que ia ganhar uma carona. Chegou no meio do caminho e começou a apanhar, quer dizer, bateram nele, era um casal, né? Bateram nele já dentro do carro. Eu soube que foi até filmado isso daí, né? Foi sangue frio demais. Foi feio. Então, assim, bateram, durante o trajeto, bateram muito nele, espancaram. Pedindo, tem vídeos, ele pedindo, pelo amor de Deus, né? Pedindo não faça e tal, e né, continuaram a fazer. Quando chegou no local em que ocorreu o crime,
tiraram ele dentro do carro, ele muito assustado e pelo amor de Deus, não me mata, não me mata, não me mata, e assim, sangue frio, bastante sangue frio, com uma faca, né? Então foi degolado e uma cena bem feia. E ela realmente, essa pessoa filmou tudo, né? E a gente acabou conseguindo prender esse casal no outro dia, em flagrante ainda. E a gente conseguiu ter acesso a essas imagens do telefone e realmente é uma coisa que ficou marcada também na minha carreira. Todos nós ficamos chocados, inclusive, principalmente quem conheceu o Milão, né? E foi um caso de crueldade, meu Deus do céu, a maldade do ser humano, às vezes a gente fica aterrorizado, né? Com algumas coisas que a gente vê. O Celso perguntou como é que está a relação com a polícia paraguaia hoje em dia? Tá bom, tá? Então assim, a gente tem um bom relacionamento com a polícia paraguaia, porque a gente precisa deles, eles também precisam de informações nossas aqui. Então a gente trabalha em cooperação. É claro que a gente não é a mesma relação que nós temos, por exemplo, com as polícias brasileiras, né? Não é a mesma relação. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a pessoa, veículo, um objeto é roubado, furtado e é levado para lá, a gente sabe que foi para lá. É fato, né? Na fronteira a gente sabe. A gente sabe que foi para lá. Mas muitas vezes, e a gente, em todos, 100% das vezes, a gente faz contato com a polícia paraguaia. 100% das vezes. Pedindo apoio, olha, foi furtado, assim, assim, assado, o suspeito aí é assim, pode estar aí na região assim. Enfim, a gente passa todas as informações para que eles consigam recuperar e devolver para a gente. A gente não tem atuação nenhuma. Não pode entrar lá. Jurisdição não tem. Aí que eu te digo, eles ajudam na medida do possível, assim. Então, algumas vezes com um pouco mais de vontade, eles ajudam, outras vezes é mais um e eles acabam não colaborando muito e é normal. Então, assim, quando eu digo que a nossa relação é boa, é muito boa, a gente trabalha bem com eles, mas não é todas as vezes que eles conseguem nos ajudar, recuperando os objetos. Também não seja a questão da instituição, mas do indivíduo por trás, muitas vezes. A realidade deles lá é outra, né? Sim. Então, assim, a gente não tem como também cobrar essas pessoas que a gente solicita para pegar um veículo lá, às vezes a gente sabe até a localização e esse veículo não é recuperado e devolvido para nós. E a gente fica, caramba, mas, né, e a gente vai fazer o quê? E não recupera. Então... Maravilha. A gente está chegando aqui na parte final da nossa entrevista. A Anisete, mais uma pergunta, ela perguntou, quer dizer, algumas perguntas dentro de uma pergunta. Certo. Como está hoje a criminalidade, furto e drogas envolvendo adolescentes? Aumentou ou diminuiu? Na sua opinião, o que deve ser feito para existir mudanças nessa realidade? Existe algum trabalho especial que dá para ser feito para diminuir? A respeito de adolescentes. Tá. Os menores, né, em si. Olha, eu assim, como que eu vou dizer? Nós tivemos, eu acho que tem um aumento, tá? Nós tivemos um aumento de participação. Eu não digo um aumento criminal, tá? Eu verifico que a gente conseguiu, desde que a gente chegou, no começo o Dr. Robilson, que é de Eldorado hoje, foi lotado comigo aqui, e nós ficamos aí durante, acho que, talvez uns 8 meses juntos, e depois ele foi transferido, eu acabei ficando sozinho, e estou sozinho desde então. Mas desde que a gente chegou, os números todos diminuíram, tá? De uma maneira geral, os números todos diminuíram. Então a gente tinha assalto, residência, pessoas amarradas, era comum, tinha toda semana, né? A gente tinha roubos na rua, mão armada, homicídios, quase todo mês tinha um. Isso, hoje o Mundo Novo é outro, tá? Deu uma melhorada muito boa. Agora, quando se fala em adolescentes, eu acredito, a pergunta dela é interessante, eu acredito que teve um aumento, não em Mundo Novo, todo no Brasil. Os adolescentes cada vez mais eles estão se tornando aqueles que têm a predisposição para o crime, não todo, né? Sim. Dizendo todos, mas assim, o adolescente ele tem muito mais acesso à internet e tal, então ele se desenvolve muito rápido. E consegue ser manipulado muito mais fácil muito pelos cabeças. Fácil, exatamente. Então, por exemplo, antigamente, se a gente falava assim, um jovem, um adolescente de 13 anos praticando um crime, era um negócio raro, cara, porque o de 13 anos ainda era muito moleque.
Aí hoje em dia você pega, já não é tão moleque assim, já tem cabeça e que pode ser pro lado bom e pro lado ruim. Então a gente teve um aumento de número de adolescentes infratores, no tráfico de drogas, usando drogas, né? Consumindo drogas, tem muito. Isso aí, assim, é uma coisa que tem que ser discutido, o que fazer para melhorar. Tem uma série de fatores. Isso aqui é uma coisa que há de se discutir também no Conselho de Segurança, é a pergunta do Celso. Uma pauta que a gente precisa discutir lá, né? O que a gente podia fazer? Porque não é um trabalho da polícia somente. É da polícia? Também, pra gente, principalmente da militar, talvez, na prevenção. Então, por exemplo, rondas, abordagens. Então o adolescente está em praça, que nem a gente costuma ver, infelizmente, porque é normal, não tem? Hoje em dia tá assim todo Hoje local. eu vejo que é muito descarado o uso de drogas no lugar público. E aí agora, por exemplo, com essa aí do STF de tornar, por exemplo, o uso da maconha, dizer que não é crime mais, aí ficou ainda pior ainda, vamos dizer assim, né? Então, é um trabalho da polícia? Sim, mas é muito mais um trabalho de política pública. Então, vamos lá. Trabalho integrado, município, né, através da assistência social, Secretaria de Saúde. Então, assim, a gente precisa ter algumas medidas em conjunto para tentar diminuir isso aí. Como, por exemplo, até por parte do município, talvez conseguir colocar esses jovens mais cedo no mercado de trabalho, né, cursos profissionalizantes, algumas coisas para que eles ocupem a mente, mas e não passem para esse outro lado aí, o lado criminoso. Mas, Rofferson, é difícil, tá? É uma coisa assim que eu estou dizendo que precisa ser feito e não é uma cobrança não, tá? Porque isso depende de mim também, como policial. Eu também tenho que estar... Mas também tem a tua posição como cidadão. Perfeito, né? Mas então eu como agente público preciso também participar dessas medidas, mas é um conjunto de medidas e assim não é fácil, porque muitas vezes tem uma resistência até mesmo da família. Aí, por exemplo, eu vejo recente, só para a gente encerrar aqui nessa parte, o que não havia no teu tempo de escola, você estudou em Holanda também? Marechal. Você via adolescentes desrespeitando o professor, cara? Eu, assim, de verdade, que no meu tempo de escola de Holanda, de Castelo Branco, se eu vi, foi uma ou duas vezes muito raro. A impressão que se dá é que os professores tinham muito mais autoridade naquela época do que hoje em dia. Então começa por aí. Hoje em dia, com a nossa legislação, o professor, meu Deus, se o professor levantar o tom de voz para um aluno. Por quê? Porque o aluno vai chegar em casa, às vezes ele foi desrespeitoso com a professora, com o professor falou mais alto, ele vai chegar em casa, e aí ele vai contar para os pais vão se revoltar, vão procurar direitos, né? Então, por exemplo, hoje tem uma resistência, né? Tá na moda ser desrespeitoso, então tá muito mais difícil. Por exemplo, para que a gente consiga as medidas do poder público para conseguir colocar esses jovens em mercado de trabalho, em curso, tudo é mais difícil, até por uma resistência, muitas vezes, da família. Né? A família protege, a família, filho meu não vai trabalhar. Infelizmente tem. Bom, acho que começou essa flexibilização, foi da Patrulha Mirim, né, da Guarda Mirim, você tinha hierarquia, você tinha disciplina. Bastante disciplina, né? Aí quando eu percebi que quando começou aquele negócio, não pode isso, não pode mais aquilo, foi quando começou a desandar a coisa. A impressão que eu tenho muitas vezes é que daquela época, quando começou não pode mais isso, não pode, vai pagar flexão, não pode mais, essa situação já começou a desandar. E aí realmente, quanto mais vai flexibilizando essa questão dos direitos, entre aspas, vai piorando a situação. Acho que precisa botar muitas vezes o rigor da lei, a cobrança da lei realmente, de ser executado a lei em si. Perfeito. Às vezes a lei existe, mas não é executada. Eu participei de uma palestra na escola, participei de algumas, mas me recordo de ter falado, por exemplo, dentro da sala de aula, a autoridade é o professor. Com certeza. Então, assim, é lógico que ele não vai agredir, isso é óbvio, nunca pôde e nunca vai poder. Agora, ter rigor, agir com as medidas necessárias, falar mais alto,
advertência, uma suspensão, ele é autoridade. Então, realmente o professor ele tem que controlar, porque se ele não controlar ali, aí que tá. A gente tem recebido alguns problemas de algumas escolas de alunos usando drogas na escola, a gente vai, recolhe o adolescente. Aí entra uma situação, o Conselho de Segurança pode ajudar muito nisso também. Reuniões do Conselho de Segurança com todo o corpo docente das escolas e aquelas reuniões de pais e mestres para tratar esse assunto, porque eu acho que trazer os pais para essa discussão é muito, muito interessante. Porque muitas vezes o pai está lá, deixa na mão da escola para trazer reuniões periódicas como essa aqui para tratar, olha, aqui na escola teve um índice maior sobre esse tipo de caso, essa situação, e trazer alguns casos, não sei se você estava exatamente para os pais, como a gente está resolvendo, porque os pais podem ajudar nessa parte e trazer para os pais essa responsabilidade também, ó, a gente precisa que vocês nos ajudem nessa área. Exatamente. Então, assim, precisa ser colocada essa discussão em todos os aspectos, seja numa escola, seja numa reunião de família, seja numa reunião do conselho de segurança, precisa ser trazido esses pontos para a discussão. E o Conselho de Segurança tem muito a atuar ainda. Inclusive, a Cleonice acabou de mandar um boa noite. A Cleonice é a presidente do Conselho, um abraço, Cleonice. E assim, o Conselho tem muito campo para trabalhar. Sim. Né? Teve uma reformulação muito interessante nos últimos meses e eu acredito que vai fazer já vem fazendo e vai prestar um melhor trabalho ainda. Agora, para a gente também que está encerrando, aconteceu recente uma pichação lá no estádio. Sim. Só que dá para entender que não é apenas uma pichação, gerou uma preocupação a mais. Porque ali tem as siglas, as frases que tem ali, uma identificação de uma certa facção. Sim. Tem algum tipo de investigação sobre isso? Ou tem algum tipo de preocupação quanto a isso? Porque pode ser só alguém que quer fazer molecagem, mas como não pode ser. É um assunto que eu vi, eu tomei conhecimento pelas redes sociais. Então eu vi uma matéria, acredito que foi ontem, mas eu ainda não recebi, eu acredito que vai ser feito, né? A gente entende, mas eu acredito que o município, através do secretário responsável, que é do esporte, né, que é, para fazer a ocorrência. Por quê? Porque é crime. Porque isso é crime, tá? Isso é crime ambiental, é o crime de pichação. Isso é crime, isso dá cadeia, né? Se for adolescente, cabe as medidas para os adolescentes, que são algumas medidas que algumas são rígidas. Então, o que eu digo? Primeira coisa, eu tomei conhecimento ontem e eu já, por minha conta, sem registro de ocorrência, eu já fiz algumas diligências para a gente identificar, já estou trabalhando porque eu tenho maior interesse em descobrir. Mas a gente precisa que o município também faça esse registro dessa ocorrência, provavelmente deve ser feito essa semana, não foram ainda, mas eles registrando a gente consegue realmente botar em prática a investigação e punir. Punir, na verdade, você sabe o que é interessante nisso aí? Uma das medidas cabíveis, né, que o juiz pode determinar é a reparação do dano. Uhum. Então, por exemplo, quem fez isso aí, o município vai comprar tinta, ou que seja o próprio infrator vai ter que comprar, se o juiz determinar, e vai lá pintar, vai lá arrumar tudo que foi pichado. Então isso aí que eu acho interessante, a gente precisa ter esses exemplos que a pessoa fez, pichou e depois teve que ir lá e pintar, ainda passava vergonha de ter que ir lá, né, e fazer o... Então eu acho que a gente tem que coibir, tem que ir pra cima. Eu não gostei nem um pouco daquilo lá que eu vi. Bom, a gente que é daqui, a gente tem ciúme pela nossa cidade. E de repente se vê uma coisa dessa, é um desrespeito muito grande. Desrespeito. E assim, sobre as siglas, organização criminosa. Esses caras que pintam ali, essa organização criminosa é grande, né? Tem no Brasil Sim. inteiro, são fortes. Agora, cá entre nós, aqui em Mundo Novo é muito fraquinho. A gente sabe alguns cabeças aí que se intitulam dessa organização, mas não prospera não. Tá? A gente não tem preocupação com relação a essa organização criminosa da nossa cidade. A gente fiquei muito preocupado em si. Eu morei em uma cidade que é Joinville e lá é dividido por duas facções. Sim. Você tem de um lado essa facção e de uma outra o PGC.
E me lembrou muito a marcação de território que eles faziam nas regiões que eram de cada um. E, então, tipo assim, claro que não é apenas uma pichação. Até peço para o secretário responsável faça o quanto antes esse boletim para que haja uma investigação, haja realmente, ache quem foi, né, o culpado ali, até mesmo para tentar saber da pessoa qual a motivação que a pessoa teve para fazer isso e muito mais de usar a sigla, né? Eu vou falar para você, usando a sigla agora, né? Eu garanto para você que os cabeças dessa organização, que Mundo Novo não tem, repito, a gente tem algumas pessoas que são membros, a gente sabe, a gente monitora, tá? Mas não são grandes criminosos, vamos assim dizer, né? Então a gente não tem grandes preocupações com essa organização aqui, por enquanto está controlado. Sabe o que é isso aí? Isso aí eu duvido que o chefe dessa organização, seja a nível regional, seja a nível, sei lá, o cara que está em Campo Grande, que está na Viraí, sei lá, onde que é que está cuidando deles lá, duvido que ele tenha conhecimento. Por quê? Porque nem eles aceitam isso aí. A organização uma exposição dela própria. A organização criminosa, ela tem algumas regras que são bem rígidas pro lado deles lá, e eles têm uma certa ética também. Então, assim, isso aí é pessoas que se auto-intitulam dessa organização, nem são irresponsáveis, na verdade, e aí para poder se engrandecer, para poder, eu não sei se dizer que é o bom da boca, que alguém vai respeitar ele, e aí ele se utiliza disso aí, a gente vê todo dia, principalmente com adolescente, tá? Principalmente com adolescente. Então eu vou mandar um recado para se chegar em vocês aí que fizeram essa arte, fica tranquilo que eu vou chegar. Eu vou chegar na autoria, eu vou pegar vocês e a gente vai pintar de novo aquilo lá. A gente e vocês, tá? Vamos arrumar isso aí. Vai servir de exemplo. Vai servir de exemplo, exatamente. Maravilha, doutor. A gente está, deixa eu até conferir aqui, com um pouco mais aí de 1 hora de entrevista. O pessoal está parabenizando aqui a gente. Eu digo que está fluindo cada vez mais o assunto, mas já passou até, estourou o nosso tempo aí. E até meus comentários a respeito da música e tudo mais, mas vamos deixar para uma outra oportunidade para a gente poder pegar. Assunto, né? Não, aí a gente... como é uma população ela é inteirada e ela quer saber do assunto, né? É verdade. E eu quero aqui, desde já, doutor, te agradecer por aceitar o nosso convite, né? A gente está à disposição, a TV Liberal, o Jornal Liberal está à disposição das forças de segurança, né, para poder tá servindo como um braço também para estar ajudando, né? O meu programa em si, tem alguma informação, alguma coisa que precisa repassar, passa para a gente também, que a gente está à disposição para estar ajudando naquilo que é possível. Eu digo que a imprensa, ela deve contribuir, porém, com todos os cuidados para não acabar atrapalhando. Algumas vezes. Às vezes pode acontecer que acabar atrapalhando. É que a gente tem esse cuidado aqui no Liberal de contribuir com todo o processo ali de divulgação do próprio trabalho, essa conscientização. A gente viu tantas perguntas aqui importantes, interessantes, trazendo a parte da conscientização quanto à questão da segurança pública. E é o trabalho da imprensa também, fazer isso aí. Exatamente. Rofferson, primeiro, eu que agradeço, tá? Em nome da Polícia Civil, na Delegacia de Mundo Novo, o convite recebido, eu fico muito honrado. Agradeço a parceria da imprensa como um todo, do Liberal, né? Celso, da Neiva, de uma parceria que não é de hoje, é de muito tempo. E é isso, a gente precisa da imprensa, a imprensa também precisa noticiar, então um ajuda o outro, né? A gente trabalha juntos. Eu que agradeço o convite, fico honrado, tá? E sempre estou à disposição, tanto como pessoa, Alex, tanto como delegado, tá? Então agradeço Rofferson, Júnior e Celso, a Neiva e todos aí do Liberal. Maravilha, pessoal, chegamos ao final de mais um Irrelevância Podcast. Quinta-feira teremos um novo convidado, se Deus quiser. Amanhã já vou estar anunciando, estou esperando só a confirmação. Mas vai ser um convidado aí que vai chamar bastante atenção da população também, tem um tema bastante interessante. E fica com a gente acompanhando, tá? Toda quinta-feira, 19 horas, aqui na TV Liberal News, em Irrelevância Podcast. Lembrando que o programa é transmitido pelo Facebook da TV Liberal News e
a reprise do programa também é lançada depois no canal no YouTube do programa Em Relevância Podcast. Deus abençoe a todos, tá? Um forte abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.